graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês, com toda a sua família. Nós estamos dando início a mais uma live, mais uma palavra de Deus ao vivo, do que diretamente do templo da Igreja Batista Manancial, em Elas Bom Veloso. Eu, pastor Francivaldo, estarei com vocês até terminarmos a ministração da palavra, e certamente o Senhor falará de uma maneira profunda e poderosa, mais uma vez a cada coração. Nós iremos curvar nossa cabeça, iremos falar com o nosso Santo Deus, com o nosso Pai Eterno, em nome de Jesus. Soberano Deus, nosso querido Pai Celestial, glória seja dada ao Senhor por mais esse momento aqui na Tua presença. Rogamos ao Senhor que faça com que a nossa alma descanse em Ti, refrigere a nossa alma por amor do Teu nome. Meu Deus, nos fortalece com Tua palavra, encha-nos com o Espírito do Senhor, com a alegria que vem do Teu coração. Abençoa cada família desta igreja, abençoe os nossos entes queridos. Desejamos, Senhor, que a salvação os alcance todos, que nenhum se perca, mas que todos, Senhor Deus, venham se arrepender de seus pecados e crer no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Abençoa todos que ouvirão essa palavra, tanto agora como os que ouvirão posteriormente, e que essa palavra venha transformar a vida de cada um no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Deus abençoe cada um que já chegou. Nós iremos louvar ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino do cantor cristão 67, Cristo Exaltado. Quem sabe acompanha. Eterno Cristo lá nos céus, Ele é Rei da glória que a Satã venceu, feita tal vitória Deus o recebeu, pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo ao louvor, veio resgatar-nos pela sua cruz, quer apresentar-nos em celeste luz, pela sua morte, pelo seu sofrer, o inimigo nunca poderá vencer, pela sua graça, pelo seu amor, aleluia, seja dado a Cristo de ao louvor, mas o seu serviço continua ali, poderá valer-nos entretanto aqui, por nós advogando. Ele nos ajuda e sempre ajudará, pela sua graça, pelo seu amor, seja dado a Cristo de ao louvor. Aleluia, glória a Deus. Queremos ainda estar louvando o hino 410, Felicidade no Serviço. Felicidade no Serviço.
No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz. No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado, proclamando do meu rei a salvação. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, jubiloso e consagrado, ao seu lado desafio a todo mal. No serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida entregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. No serviço do meu rei eu sou feliz, venturoso e decidido, quanto tenho no serviço gastarei, no serviço do meu rei, no serviço do meu rei, minha vida empregarei, gozo, paz, felicidade tem quem serve ao meu bom rei. Aleluia! Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós iremos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos, capítulo 10. Como vocês podem estar vendo aí na descrição, nós iremos falar que sem Jesus não há salvação. Não há salvação sem Cristo. Para isso nós iremos observar o testemunho da conversão de Cornélio. Atos capítulo 10. À medida que formos lendo o texto, já iremos explicando e aplicando para as nossas vidas, devido ao texto ser bem longo. Diz a palavra de Deus em Atos capítulo 10, que morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada Italiano. Então, como vocês podem ver, a partir do versículo 1 nós iremos falar sobre a conversão de Cornélio. A Bíblia diz que ele era um centurião da corte chamada Italiano. Um centurião era o comandante de 100 soldados. Uma corte possuía 600 soldados. Uma legião era 10 cortes, 6.000 soldados. E centurião, Cornélio era um centurião que comandava 100 soldados ali na Itália. E a Bíblia diz que ele era um homem piedoso, no versículo 2, e temente a Deus com toda a sua casa, que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Então veja as características de Cornélio: piedoso, temente a Deus. Uma pessoa piedosa, ele procurava sempre buscar a Deus, saber quem era Deus, procurava saber qual era a vontade de Deus, já mesmo antes de ser convertido. Ele era temente a Deus, não no sentido de um convertido, mas como alguém que já praticava as coisas do judeu, como por exemplo frequentar a sinagoga,
ouvia a Torá, fazia as orações. Ele tinha uma certa ligação com a sinagoga judaica. E a Bíblia diz que era com toda a sua casa. Ele fazia muitas esmolas, era um homem generoso, fazia muitas esmolas ao povo, que era um dos principais atos de piedade do judeu, dar esmolas e orar. E a Bíblia diz que de contínuo ele orava a Deus. Ele era um homem de oração. Além disso, no versículo 22, diz a Bíblia que Cornélio ele era um homem reto, temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica. Isso, os próprios funcionários dele, empregados, soldados que testemunharam acerca dele. Veja bem, ele era um homem piedoso, era um homem temente a Deus, dava esmolas, orava de contínuo. Vindo o testemunho de seus empregados, ele era um homem reto, ele tinha um bom testemunho de toda a nação judaica, mas ainda ele não era salvo. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo ainda não habitava na vida dele. Então você vai aprender nessa noite que não adianta apenas o homem ser um bom cidadão, ser apenas um bom pai de família, uma pessoa aparentemente honesta, ter um bom testemunho perante a sociedade, uma pessoa aparentemente com uma boa moralidade, uma pessoa generosa, que faz atos de caridade, uma pessoa que se veste bem. Não adianta apenas esteticamente, externamente, a pessoa ter um bom comportamento perante a sociedade. Cornélio tinha tudo isso. Quem observa na Bíblia as características de Cornélio, imagina, esse cara é um crente, o reino dos céus é dele. Mas Cornélio ainda não era salvo. Por que eu digo que Cornélio ainda não era salvo? Porque quando Pedro vai justificar o porquê ele foi pregar o evangelho para Cornélio, lá no capítulo 11, justificar perante os que eram da circuncisão lá de Jerusalém, Pedro diz que no versículo 13 e 14, que Cornélio contou para ele como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe disseram: envia Jope e manda chamar Simão por sobrenome Pedro. No versículo 14 de Atos 11 diz: o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Então observe que Cornélio, ele ouviria a pregação do evangelho pelo apóstolo Pedro, palavras essas por meio das quais ele e a casa dele seriam salvos. Então, sem ouvir o evangelho sobre Jesus Cristo, sem haver um genuíno arrependimento e a fé em Cristo Jesus, não existe salvação. Por isso que, depois de ouvirmos essa palavra, nós precisamos pensar seriamente como está a vida da nossa família, ou como está a nossa própria vida, porque talvez você esteja ouvindo essa mensagem e você já se acha uma pessoa salva, se considera uma pessoa salva por suas boas obras, por suas boas ações. Eu sou uma pessoa gente boa, pastor. Como você vê uma pessoa que é bem religiosa, que diz: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu não bebo, eu não fumo, eu sou uma pessoa caseira, uma pessoa tranquila. Mas ninguém entrará nos céus por ser uma pessoa caridosa, uma pessoa religiosa, porque a pessoa frequenta alguma igreja, alguma denominação evangélica, religiosa, seja lá qual for ela. Ninguém entrará no céu por isso, porque se boas obras
uma boa moralidade, se religiosidade salvasse, Cornélio seria salvo. E além do mais, ele era um homem muito rico, porque a Bíblia diz que ele era um centurião, ele ganhava pelo menos 5 vezes mais o salário de um soldado comum. Então ele era um abastado, de condição financeira, sendo rico, sendo piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, dava esmolas, de contínuo orava a Deus, recebendo o testemunho dos seus próprios empregados, um homem reto, tinha um testemunho exemplar perante toda a nação judaica. Observando o testemunho desse homem, dá para percebermos que era um testemunho até melhor do que muitos que se dizem cristãos. Mas Cornélio ainda não era salvo, porque ele precisava ouvir o Evangelho, ele precisava de Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo não há salvação. Foi por isso que ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Pedro, em Atos 4,12, falou que em nenhuma outra salvação, porque abaixo dos céus não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Então, sem Cristo, o ser humano está perdido. Sem Cristo, o pecador está condenado. Ele pode distribuir milhares de cestas básicas, ele pode ajudar uma comunidade inteira carente, ele pode vender todos os seus bens e dar aos pobres, ele pode ser o melhor amigo de todos, ele pode ser um bom cidadão, ele pode ser o melhor pai do mundo, essa pessoa pode ser a melhor mãe do mundo, o melhor irmão, o melhor funcionário, a pessoa mais gentil que existe, simpática, um bom comportamento, pagar suas contas em dias. Ele pode até frequentar alguma igreja e ter sido batizado nas águas, mas se Jesus Cristo não tiver entrado no seu coração, se ele não tiver nascido de novo, ainda ele está perdido, essa pessoa ainda está condenada, ela está ainda caminhando a passos largos do inferno. Se Cornélio tivesse morrido na situação que ele se encontrava, mesmo sendo um homem piedoso, que buscava Deus, que frequentava a sinagoga, que orava todos os dias, que fazia esmolas, certamente ele jejuava, sendo um homem que procurava ser reto, ser correto, evitar falar mal das pessoas, tendo um bom testemunho, Cornélio ainda estava perdido, porque Jesus Cristo ainda não fazia parte da vida de Cornélio. Mas veja como foi que aconteceu a conversão de Cornélio. Eu até comparo a minha vida antes de ser cristão, convertido a Jesus, como Cornélio. Eu me considerava uma pessoa tão boa, eu era um homem religioso, era um homem temente a Deus de certo modo, eu não era da bagaceira, das farras como as pessoas dizem, eu era um bom cidadão, eu era um bom filho, um bom vizinho, trabalhador, trabalhava para o meu irmão na locadora de videogame, os 10 centavos, 5 centavos eu prestava conta, e eu achava que entraria nos céus pelas minhas boas ações, certamente como Cornélio e como a maioria da humanidade, acha que entrará no céu pelos seus feitos. Mas no dia que eu ouvi o Evangelho, que alguém teve compaixão da minha alma e me apresentou Jesus, me mostrou biblicamente que eu estava condenado por causa dos meus pecados, que eu precisava me arrepender, que eu precisava crer em Jesus Cristo para ser salvo, eu tomei a maior e melhor de todas as decisões, que foi de receber Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. E foi isso que Cornélio precisou fazer para que ele fosse salvo também, ele e a sua casa. Mas veja como que aconteceu a conversão dele. A Bíblia diz no versículo 3 que ele observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, 3 horas da tarde,
Um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O interessante é que, mesmo ele sendo um descrente, não sendo ainda convertido, as orações dele estavam subindo, e as esmolas, porque Deus também ouve oração de quem não é convertido. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus manda chuva para os bons e para os maus, o sol para todos. Mas não é porque Deus ouve a oração de alguém que quer dizer que essa pessoa seja salva. Não é porque Deus abençoa a vida de alguém que quer dizer que essa pessoa é salva. Ele está mandando chuva para todos, Ele está mandando sol para todos. E Ele vê as intenções do coração, Ele vê a sinceridade dos corações. Quando a pessoa está sinceramente procurando a sua presença. Eu já buscava de alguma maneira Deus, toda noite eu fazia minhas rezas, do meu jeito ali. Dificilmente eu iria dormir sem rezar o Pai Nosso, quando eu era um religioso. E eu procurava agradar as pessoas de alguma maneira, achando que com isso Deus ficaria feliz comigo. Mas muitas vezes nós procuramos, assim como Cornélio, fazer as coisas para Deus, mas sem o verdadeiro entendimento, sem o entendimento correto das Escrituras, porque nos falta um guia, nos falta um líder espiritual, nos falta orientação bíblica, para nós conhecermos verdadeiramente os princípios da palavra de Deus e andarmos no caminho correto, no caminho que Jesus quer que a gente ande. E Deus enviou um anjo para mostrar para Cornélio como aconteceria o processo da sua salvação e da sua família. E o anjo diz: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia, o anjo diz para Cornélio no versículo 5, mensageiros a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou, o anjo que lhe falava chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Jope era uma cidade que ficava 50 quilômetros de Cesareia, que era o local onde Cornélio morava. Pedro, o apóstolo Pedro, estava em Jope, 50 quilômetros de distância. E aí o anjo chega, revela que Cornélio tem que mandar chamar Pedro, para Pedro vir pregar o evangelho para ele e para a família dele, para que eles sejam salvos. Mas acontece que o apóstolo Pedro, ele era um judeu, e Cornélio, ele era um gentio. Os judeus, na sua maioria, eles achavam que Deus era propriedade sua, que a salvação era só para eles, que a salvação seria racial, você ser da raça judaica, ser um israelita. E havia sempre um conflito entre eles. Os judeus achavam os gentios imundos, os gentios achavam os judeus imundos, porque a lei foi dada para os judeus, os gentios não tinham lei. E os gentios, como pagãos, eles viviam de todo jeito, sem orientação, sem lei, sem Deus, sem Cristo. Eles não tinham conhecimento de nada, eles não tinham nada para guiá-los. Os judeus tinham a lei, pelo menos, a lei de Moisés. Só que essa diferença entre eles, esse preconceito, durou muito tempo, até Jesus Cristo chegar. É tanto que Paulo vai dizer aos Efésios que aquela parede que fazia separação entre judeus e gentios, ela foi derrubada. Por intermédio do sangue de Cristo que foi derramado na cruz, não há mais diferença entre judeus e gentios. Todos os dois povos, eles agora fazem parte da igreja. A igreja não é só de judeus, a igreja não é só de gentios, a igreja é composta de judeus e gentios. Todos nós somos um em Cristo Jesus, diz Paulo.
e a diferenciação entre eles era tão grande, o preconceito que existia, que um judeu não podia entrar na casa de um gentil para comer com eles, por exemplo, para sentar na mesa, porque isso os tornaria cerimonialmente impuros. E para que Pedro ele deixasse o seu orgulho de lado, o seu orgulho racial, ele precisou receber uma revelação de Deus, uma visão de Deus, para que aquele preconceito ele fosse quebrado e ele partisse, recebendo esse chamado divino, para pregar o evangelho na casa de Cornélio. Veja que no versículo 9, no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade de Jope, subiu Pedro ao eirado. O eirado seria uma espécie de sobrado, os nossos sobradinhos, o primeiro andar, por volta da hora sexta, a fim de orar. Meio-dia, Pedro subiu para orar antes do almoço. A Bíblia diz no versículo 10 que, estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, uma visão misteriosa. Então no versículo 11, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. E sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. O questionamento de Pedro aqui é porque na lei de Moisés, lá em Levítico 11, fala de alguns animais que eram cerimonialmente impuros, imundos, que os judeus não podiam comer, como por exemplo carne de porco. Mas o Senhor, Ele traz essa visão, essa revelação para Pedro, desse lençol descendo com esses animais, e manda que Pedro mata e come, mostrando para ele que ele purificou agora todos os alimentos, e que através dessa purificação, Pedro precisaria entender de que os gentios posteriormente seriam aceitos na igreja. Aqueles que os judeus consideravam imundos, assim como eles consideravam os animais imundos, cerimonialmente imundos, estavam sendo aceitos por Deus agora, estavam sendo purificados. Os gentios, a começar da família de Cornélio, seria englobado no corpo de Cristo, seria aceito na igreja do Senhor. É por isso que Deus teve que enviar essa revelação, porque o orgulho do judeu era tão grande que eles não podiam entrar na casa, eles tinham os gentios como imundos. E se Deus não tivesse concedido essa revelação, essa visão misteriosa desse lençol, descendo com esses animais, mandando Pedro matar e comer, Pedro de certo modo não teria ido na casa de Cornélio pregar o evangelho para ele. Por isso que Deus enviou essa revelação sobrenatural para Pedro. E a Bíblia diz no versículo 17 que enquanto Pedro estava perplexo, cheio de dúvidas sobre o que estava acontecendo, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram, levante-te, pois desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. Então o Espírito de Deus que fala, diz para Pedro: olha, acompanha esses homens que foram enviados por Cornélio, porque eu os enviei. Então se Deus está falando com ele, ele agora vai obedecer. Se Deus fala conosco, nós temos que obedecer. E descendo, a Bíblia diz que descendo Pedro para junto dos homens, disse: a quem me tendes? Sou eu a quem buscais, a quem viestes? Aí Pedro pergunta: por que vocês vieram? Versículo 22, eles dizem:
O centurião Cornélio, um homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Tu observe que foi necessário Deus enviar um anjo para revelar para Cornélio que ele tinha que mandar chamar Pedro em Jope, uma cidade que ficava a 50 quilômetros de Cesareia. Como Pedro ainda era orgulhoso, tinha preconceito dos gentios, foi necessário Deus enviar uma visão de animais imundos descendo do céu, ordenando que Pedro matasse e comesse, e revelando que aquilo significaria que Deus aceitaria os gentios no seio da igreja, porque se dependesse dos judeus, jamais eles aceitariam os gentios no meio do povo de Deus. E Pedro, agora convicto de que era o Espírito Santo, o Espírito de Deus quem estava lhe revelando, ele estava lhe ordenando, a Bíblia diz que no versículo 23, ele, convidando-os a entrar, hospedou-os. Veja bem, ele já hospeda. Aqui a barreira racial do preconceito já está sendo quebrada, porque Pedro hospeda gentios na casa dele. Pedro hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. Esses irmãos que habitavam em Jope, que foram em sua companhia, certamente foi para servir de testemunhas de que Deus também aceitaria os gentios no seio da igreja, para que a palavra de Pedro não ficasse sozinha quando ele fosse testemunhar, dizendo que Deus agora aceitou os gentios também no seio da igreja. No versículo 24, no dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Assim como você está na sua casa, nesse momento, alguns estão reunidos em família, Cornélio ele reuniu os seus familiares, os seus parentes, os seus amigos íntimos, para ouvir a palavra de Deus, pregada pelo apóstolo Pedro. E no versículo 25 diz que aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. O que foi que Cornélio fez? Adorou Pedro. Mas Pedro aceitou a adoração de Cornélio? Não. A Bíblia diz no versículo 26 que Pedro levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Pedro não aceitou a adoração porque a Bíblia diz que está escrito, adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só a Ele darás culto. Nós não podemos adorar nenhuma criatura, nenhum homem, nem mesmo anjos. Lá no Apocalipse, João, o apóstolo, se curvou perante o anjo, mas o anjo disse: levanta, adora a Deus, porque eu também sou servo como você é. Toda adoração ao homem é uma adoração maligna, é uma adoração para Satanás. Se tem uma coisa que Satanás quer, é receber adoração no lugar de Deus. Por isso que lá no deserto da tentação, depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, a Bíblia diz que Satanás mostrou um relance todos os reinos do mundo e disse: tudo isso te darei se você se prostrar e me adorar. Jesus diz: arreda, Satanás, porque está escrito: adorarás somente ao Senhor teu Deus, e só Ele servirás, só Ele darás culto. É ordem bíblica que somente Deus merece ser glorificado, merece ser adorado. Homem nenhum desta terra pode ser adorado. Criatura alguma pode ser adorada, porque a Bíblia diz que isso é idolatria, e os idólatras não herdarão o reino dos céus. Imediatamente Pedro diz: levanta, Cornélio, que eu sou homem como você é. Eu sou um pecador como você, em outras palavras. O único que é digno de ser adorado verdadeiramente é o Senhor, é Deus, o Criador dos céus e da terra. E nesse momento, falando com ele, no versículo 27, encontrou muitos reunidos ali,
a quem se dirigiu, dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Olha o que é que Pedro está dizendo: vós sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça, porque Cornélio e sua família eram gentios, eram de outra raça, e os judeus não podiam se unir, até tocar neles deixavam cerimonialmente impuros. Quando chegassem em casa tinham que se lavar, Mas a Bíblia diz, meus queridos, que Pedro fala para Cornélio: mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Quando foi que Deus demonstrou para Pedro que ele não considerasse nenhum homem comum ou imundo? Na visão que ele teve, na visão dos animais descendo no lençol, quando Deus diz: mata e come, lá em Atos 10, versículo 13, 12, 13, 14, foi daquela visão que Pedro teve. Então o caso era tão sério que Deus teve que enviar essa visão, conceder essa visão para Pedro, misteriosa, sobrenatural, para que Pedro deixasse o seu orgulho de lado e se misturasse com alguém de outra raça. Quem sabe você que está me ouvindo tem algum preconceito. Quem sabe você se acha melhor do que os outros, como os judeus se achavam melhor do que os outros povos, as outras raças. Quem sabe você já ouviu o Evangelho, as boas notícias, já tomou a decisão de ser um seguidor de Jesus, mas ainda você tem alguns preconceitos que precisam ser aniquilados na sua vida, que precisam ser retirados. Algumas pessoas que você imagina que não devem entrar no reino de Deus, que não devem fazer parte da igreja. Não, nós não podemos pensar assim, porque a palavra de Deus é para todos os seres humanos. A palavra de Deus é para todos que Deus chamar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deseja salvar a todos os homens, diz a Bíblia. Nós não podemos imaginar que a igreja deve ser composta apenas de grupinhos, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso querer. A igreja não é só para ricos, não é só para pobres. A igreja é para ricos, é para pobres. A igreja é para brancos, é para negros. A igreja é para crianças, adolescentes, jovens, adultos, para brasileiros, estrangeiros, para cultos, analfabetos. Não importa que língua você fale, qual é a cor da sua pele, não importa de que país você seja, de que cidade você seja, de que família você seja, Cristo morreu por todos nós, aleluia! Jesus morreu por todos nós, o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, por mim, por você, por todos os pecadores. Então todos são carentes da graça de Deus, todos são chamados por Deus, mesmo os nossos maiores inimigos, Deus deseja salvá-los. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Deus não tem prazer nem na morte do ímpio. Por isso que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Deus deseja salvar a todos, a Bíblia fala. E Pedro agora está reconhecendo isso, depois que Deus lhe revelou essa verdade. No versículo 28 ele diz: mas Deus me demonstrou, Pedro está falando, que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, versículo 29, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu Cornélio no versículo 30. Respondeu Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, ou seja, 3 horas da tarde, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. Esse varão aqui de vestes resplandecentes
foi o anjo que Deus enviou para lhe falar. E disse: Cornélio, o anjo falando com Cornélio: Cornélio, no versículo 31, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, 50 quilômetros de distância de Cesareia. Manda chamar Simão lá em Jope, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Eu pergunto: aonde Cornélio e os seus entes queridos, parentes e amigos estavam? Na casa de Cornélio. E o que é que eles dizem aqui no versículo 33? Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, aleluia. Você está na sua casa com a sua família, você também está na presença de Deus, porque Deus, Ele não habita apenas em templos feitos por mãos de homens, em santuários de pedra. Deus é adorado nas nossas casas, Deus é adorado debaixo de uma árvore, Deus é adorado na praia, Deus é adorado na beira do rio, Deus é adorado no meio da rua, Deus é adorado nos comércios. Deus pode ser adorado em qualquer lugar que se faça necessária a sua presença. Onde tiver adoradores que o adorem em espírito e em verdade, buscando, Deus estará no seu meio, sendo glorificado, sendo adorado. A Bíblia diz que Cornélio e a sua família estavam todos na presença de Deus, porque Deus não é limitado a um espaço físico ou geográfico. Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor de toda a terra. Então, nesses dias de pandemia, onde nós estamos isolados nos nossos lares, Deus se faz presente. Você precisa ter a consciência de que o Senhor está presente na sua vida, Ele está na sua casa. Deus está cuidando de você aí, porque Ele é onipresente, Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, Ele presencia tudo. E naquele momento Cornélio reconhece que todos estavam ali na presença de Deus, prontos para ouvir tudo que foi ordenado da parte do Senhor. Então ele era um homem reto, Cornélio. Ele era um homem temente, piedoso, dava esmolas, orava, de bom testemunho perante toda a nação judaica, perante a nação judaica, ou seja, ele sendo gentil, ele tinha um bom testemunho dos próprios judeus, isso segundo os próprios empregados e soldados dele. Mas ele precisava ouvir a palavra de Deus, ele precisava ouvir o Evangelho, porque a palavra de Deus diz que só o Evangelho transforma, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Apenas ser um mero religioso, de boa moralidade, pessoa honesta, bom pai, bom filho, bom irmão, frequentar uma igreja, isso não torna ninguém salvo, não torna ninguém merecedor do céu. A pessoa precisa ouvir o Evangelho, a pessoa precisa se render a Jesus Cristo, e foi isso que aconteceu aqui com Cornélio e com sua família. Então no versículo 34, falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo: olha, é verdade, Cornélio, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme faz o que é justo e aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o Evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que divulgou por toda a Judéia, tendo começado pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto,
não a todo o povo, mas aos testemunhos que foram anteriormente escolhidos por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, de que por meio de seu nome, o nome de Jesus, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Todo aquele que crer em Jesus receberá remissão de pecados. Claro que juntamente com a fé em Cristo vem o arrependimento. Então são essas duas as condições necessárias para que um pecador seja salvo: se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo. Observe que teve que haver todo esse processo sobrenatural, anjo sendo enviado para a casa de Cornélio, Deus através de visão se revelando a Pedro, para que os dois se encontrassem, para que Pedro pregasse o evangelho para Cornélio e para sua família, para que eles ouvissem falar de Jesus como o único que poderia salvá-lo e perdoar os seus pecados. Através da aceitação dele, eles fossem salvos, eles recebessem o perdão dos pecados. No versículo 44, ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. A conversão de Cornélio e da sua família foi algo tão extraordinário que Pedro, no capítulo 11, ele teve que dar explicação para os judeus mais radicais da circuncisão, que achavam que a salvação só poderia acontecer mediante a prática da circuncisão, do pacto que Deus fez com Abraão, de todo menino cortar o prepúcio, e de observância das leis cerimoniais dos rituais judaicos. Mas Pedro vai depois defender a fé, dizendo: não, meus irmãos, eu recebi uma visão de Deus, o Senhor me revelou, através de uma visão, que eu não considerasse ninguém impuro. Foi por isso que eu fui para a casa de Cornélio pregar o evangelho para eles. Aqui estão os testemunhos. Eu fui pregar o evangelho para Cornélio, quando lá no versículo 15 de Atos 11, ele diz: quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também nós no princípio. Aqui o princípio era no dia de Pentecostes, porque no dia de Pentecostes, em Atos 2, estavam presentes apenas judeus, prosélitos que eram gentios convertidos ao judaísmo, e ali aconteceu o batismo no Espírito Santo apenas para os judeus. Aqui em Atos 10 vai acontecer o batismo no Espírito Santo para os gentios. Em Atos 8, o batismo no Espírito Santo nos samaritanos. E depois, lá em Éfeso, os crentes retardatários, seguidores de João Batista, discípulos de João Batista. Então só há esses 4 casos de evidências de línguas no livro de Atos. E por que essa evidência de línguas estranhas aqui, do falar em línguas? Porque se assim não fosse essa evidência externa, dificilmente Pedro e os demais companheiros dele, judeus, aceitariam os gentios, entenderiam que Deus também estava aceitando gente de outras raças para a igreja. Por isso que foi necessária essa manifestação externa do falar em línguas, para a aceitação deles na igreja. Porque seria difícil, porque vocês estão vendo o tamanho do preconceito que havia entre judeus e gentios. Então esse falar em línguas foi necessário para que não houvesse mais acepção, e de que houvesse uma evidência externa de que Deus estava agora englobando, incluindo todos, tanto judeus como samaritanos, como gentios, como os discípulos de João Batista do Velho Testamento, no seio da igreja cristã. E aqui agora a igreja se fecha, o ciclo da igreja se fecha, composta de judeus, gentios, samaritanos e os da velha aliança.
mostrando que Deus não faz acepção de pessoas, de que Ele é o Senhor de todos, e qualquer que se arrepender de seus pecados e crer em Jesus será salvo. Mas não é suficiente apenas, como vocês estão vendo aqui, ser um mero religioso, frequentar uma sinagoga, frequentar uma igreja evangélica, carregar o nome, superficialmente de Cristo nas costas. Não é suficiente. A pessoa tem que ter um encontro real, mediante um arrependimento verdadeiro. A pessoa tem que crer de todo o coração que Jesus agora é o Senhor e o Salvador da vida dela, e confessá-lo e publicar a sua fé perante testemunhas. A pessoa não pode esconder essa fé só para si. Ela precisa publicar. Ela precisa dizer para o mundo que ela é de Jesus agora. Ela precisa enfrentar a família dela. Ela precisa enfrentar os amigos dela. Ela precisa enfrentar a sociedade. Ela precisa enfrentar o sistema corrompido, governado por Satanás, anti-Deus, do anticristo. Ela precisa publicar a sua fé, confessar Cristo perante os homens, perante os outros, perante as pessoas. Ela não pode mais esconder a sua fé. Ela precisa publicar, como fez Cornélio, como fez a sua família. Mas houve todo um processo para que houvesse essa experiência de conversão na vida de Cornélio. Talvez a sua conversão foi diferente, porque todo mundo tem uma experiência de fé, de conversão diferenciada. Mas se você ainda não é convertido, você precisa também de Jesus. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida, porque sem Jesus Cristo não há salvação. Sem Jesus Cristo você está perdido. Não há salvação fora de Jesus. Cornélio, ele era um homem que aparentava ser cristão, ser salvo, ser um crente. Mas vocês veem, observam que Pedro teve que vir 50 quilômetros de distância para pregar o evangelho para ele e para sua casa, para que eles ouvissem o evangelho e fossem salvos. Então você também precisa ouvir o evangelho, como você está ouvindo agora. Você precisa ouvir falar da palavra de Deus. Você precisa ouvir falar de Jesus, para que você seja salvo, para que você creia nele, para que você se arrependa, para que você nasça de novo e receba a vida eterna, porque não há salvação fora de Jesus Cristo. Sem Cristo a condenação é certa, mas com Cristo a vida é certa. Você passa a ser uma nova criatura, um filho de Deus, através da conversão, do receber Jesus. A Bíblia diz que Ele perdoará todos os teus pecados, apagará todos os teus pecados, e fará de você um filho de Deus, herdeiro e co-herdeiro com Cristo de todas as bênçãos celestiais do reino dos céus. E quando você morrer, você vai partir para estar com Ele por toda a eternidade. Mas é só Jesus que salva. Você tem que colocar sua fé só nele, porque se você crê em outro ou em outra, você está perdido. Você não pode crer em Maria, mãe de Jesus. Você não pode crer em Santa Teresinha. Você não pode crer em Padre Cícero. Você não pode crer em São Francisco. Você não pode crer em Santa Cruz. Você não pode crer em Perpétuo Socorro, em Conceição. Você não pode crer em Nossa Senhora de Fátima. Você não pode crer em nada desses santos. Você tem que crer só em Jesus Cristo, porque só Jesus Cristo te salva. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele é a porta que conduz aos céus. Só a fé em Cristo é suficiente para te salvar, porque Ele é Deus, que veio como homem morrer na cruz pelos nossos pecados e derramou todo o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. Então deposite sua fé somente nele, entregue sua vida a Jesus e receba o perdão dos seus pecados, assim como Cornélio e a sua família e seus amigos. E assim como eu tomei essa decisão um dia, que achava que entraria no céu pelos meus feitos, pela minha própria bondade, achava que eu entraria no céu pela minha justiça própria, mas eu estava completamente enganado. Quando eu vi o Evangelho, eu percebi que só Jesus Cristo bastava, que Jesus é suficiente. Eu quero dizer para você, Cristo basta, Cristo é suficiente. Ele tem todo o poder nos céus e na terra.
E Ele pode salvar a tua vida agora. Ele pode te dar uma nova vida. Ele pode mudar o rumo da tua história. Ele pode perdoar todos os seus pecados, te dar a paz que você precisa, a alegria que você precisa, e um dia levar você para viver com Ele por toda a eternidade, uma vida imortal, uma vida eterna pelos séculos dos séculos, sem fim dele, na presença maravilhosa do Senhor, num lugar onde não haverá choro, nem pranto, nem morte, nem luto, nem sofrimento, nem enfermidades, porque Ele vai renovar todas as coisas, Ele vai fazer novas todas as coisas, e Ele está te chamando. Venha para Jesus, entrega a sua vida a Jesus. Ele quer o teu coração, Ele quer que você se renda a Ele agora, Ele quer que você se humilhe a Ele agora. Não resista ao chamado do Espírito Santo. Ele está tocando no teu coração, Ele quer te salvar, Ele quer perdoar todos os teus pecados, Ele quer te dar vida eterna. O que é que você está esperando para abrir teu coração agora para Jesus fazer morada na tua vida, para Jesus reinar no teu coração, para Ele ser o Senhor do teu lar? O que é que você está esperando? Não resista ao chamado do Senhor. Ele quer te salvar nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Nós iremos cantar o hino do cantor cristão. Tu anseias hoje mesmo a salvação, e depois estaremos orando pela sua vida e pela sua família. Deixa a luz do céu entrar, que é Jesus Cristo. Deixa a luz do céu entrar. Hino do cantor cristão 239. Hino 239. Deixa a luz do céu entrar. Vamos louvar, quem souber, canta comigo, em nome de Jesus. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejos de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, aleluia, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, Cristo a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, aleluia, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar, que alegria andar ao brilho dessa luz, vida eterna e paz do coração produz. Ó, aceita agora o Salvador Jesus, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, aleluia, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. De tantas coisas que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz
já fiz coisas erradas, andei fazendo na condição de pecador. Mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. Aleluia, glória a Deus. A melhor coisa, aleluia, que eu já fiz, aleluia, em toda a minha vida, salvo-me por um triz, aleluia, em aceitar Jesus, sinceramente foi, aleluia, a melhor coisa que eu já fiz, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvo-me por um triz, aleluia, em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa, aleluia, que eu já fiz, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. A melhor coisa que eu já fiz foi entregar minha vida a Jesus Cristo. E se você tiver feito isso, você é a pessoa mais feliz do planeta Terra. E quem ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue logo, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode ser tarde demais. Jesus quer te salvar, meu querido. Nós vamos orar em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Vamos falar com Deus nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Oh glória, aleluia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra que renova a nossa fé, a nossa força. Obrigado por essa palavra que fortalece o nosso espírito, que alimenta a nossa alma, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a melhor coisa que nós fizemos foi entregar a nossa vida, o nosso viver ao Senhor. Foi confessar Cristo, para que Cristo reinasse no nosso coração, no nosso lar. Louvado seja o Senhor pela vida eterna, pela salvação. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos espirituais. O Senhor fez nos compreender que sem Cristo nós estávamos perdidos, nós estávamos condenados. Mas nós te agradecemos, meu Pai, porque o Senhor nos alcançou, o Senhor nos salvou mediante o sangue de Jesus derramado naquela cruz. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus, por tão grandiosa salvação. Obrigado, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados. Obrigado porque o Senhor não fez acepção de pessoas, porque o Senhor não olhou para a nossa condição de miseráveis pecadores, mas o Senhor nos amou. O Senhor foi misericordioso, compassivo. O Senhor foi bondoso para conosco, entregando o que o Senhor tinha de melhor, o que o Senhor tinha de mais precioso, o teu Filho amado, Jesus. Aleluia, glória a Deus, por causa dessa salvação que o Senhor nos presenteou. Muito obrigado, Senhor. E que os nossos entes queridos, Senhor, todos os nossos familiares, venham se render ao Senhor, venham se converter ao Senhor, venham entregar suas vidas a Ti, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor quebre essas correntes malignas que os prende no pecado. Meu Deus, conceda-lhes arrependimento, ó Pai, para que eles creiam em Jesus Cristo, para que eles percebam que essa vida é passageira, que essa vida, meu Deus, não é eterna. Eterna
vida eterna é só com o Senhor, é só na tua presença. Obrigado pelo sangue que nos purificou dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Deus, pela esperança viva, pela esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado fôlego para proclamar o Evangelho, para levar, meu Deus, a palavra da salvação para todos aqueles que ainda vivem em desespero, que vivem sem esperança. Meu Deus, usa-nos para o louvor da tua glória. Nós queremos pregar o teu Evangelho, nós queremos, ó Pai, compartilhar a nossa fé, levar essa salvação maravilhosa para todos aqueles que ainda não tem ela, que não possui ela nas suas vidas, meu Deus. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor nos libertou, porque o Senhor nos selou com o teu Espírito Santo, porque o Senhor nos batizou com o teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus, por tão grande salvação adquirida, por tão maravilhoso presente que o Senhor nos deu imerecidamente pela tua graça e pela tua misericórdia. Louvado seja o teu santo nome. E nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, meu amado e minha amada. Durma na paz do Senhor e compartilhe essa mensagem, porque certamente Deus vai falar com muitos outros corações e vai salvar muitas pessoas através dessa palavra, em nome de Jesus. Um grande abraço, do fundo do coração aqui do pastor Francival Leal, diretamente do templo da Igreja Batista Manancial. Graça e paz, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.